Durante a Idade Média, o inverno se tornava um verdadeiro adversário, até mesmo para os reis. As robustas muralhas de pedra, embora resistentes aos ataques, deixavam os frios ventos e a geada invadirem os castelos sem compaixão. Imaginem um imenso salão em um castelo, com um teto elevado, onde apenas uma fogueira luta contra o frio que persiste em todos os cantos. Neste documentário, vocês irão descobrir como os monarcas medievais e seus súditos enfrentavam as baixas temperaturas e quais inovações surgiram para aquecer seus lares. Vamos levá-los em uma jornada pela evolução do aquecimento medieval, desde as chamas fumegantes das lareiras abertas nas grandes salas, até as primeiras lareiras de pedra com chaminés, culminando nos magníficos fogões de azulejos que se tornaram um símbolo do esplendor real. Em breve, também revelaremos que já existiam tentativas de criar aquecimento central, e como alguns desses métodos antigos ainda são empregados nos dias de hoje. Um dos principais desafios para os habitantes dos castelos medievais era a carência de calor. As imensas paredes de pedra não retinham o calor como a madeira faria. Contudo, a construção em pedra era essencial para a defesa, e assim, o frio se tornava um preço a ser pago pela segurança. Dentro dos castelos, muitas vezes a temperatura era quase tão baixa quanto do lado de fora, especialmente em cômodos sem lareiras. Não é surpreendente que roupas encamadas, mantos de pele e peles fossem indispensáveis. Os icônicos vestidos em camadas das princesas tinham uma função prática. Aquecer todo o castelo era uma tarefa impossível, e aquecer cada sala e quarto era inviável, além de que a madeira era um recurso valioso. Assim, apenas alguns ambientes eram aquecidos, geralmente a grande sala de jantar, a cozinha e os aposentos do senhor ou da senhora do castelo. O restante do espaço permanecia gelado, o que forçava os moradores a encontrarem outras maneiras de se aquecer. No chão de pedra, tapetes ou palha eram utilizados para evitar o contato direto com a superfície fria. As paredes eram decoradas com tapeçarias e cortinas, que além de embelezar, funcionavam como isolantes, protegendo contra as correntes de ar. Janelas pequenas eram mais funcionais, pois minimizavam a perda de calor. Inicialmente, as janelas não eram de vidro. Utilizavam-se peles esticadas ou pergaminho, que abafavam um pouco o vento, mas também tornavam os ambientes bastante escuros. Assim, os quartos muitas vezes eram sombrios e frios. Quando os vidros começaram a ser usados nas janelas, no final da Idade Média, isso representou um grande avanço, mas as aberturas continuavam pequenas. Quanto menores eram as janelas, menos calor escapava. Com muitos cômodos sem aquecimento, os habitantes dos castelos buscavam várias maneiras de se manter aquecidos. Uma delas era o movimento e a dança. Aquecer o corpo através da atividade física era a forma mais eficaz de combater o frio. Por isso, durante os banquetes, dançavam e praticavam esgrima para não congelar. Bebidas quentes, como um cálice de vinho aquecido ou sopa morna, ajudavam a aquecer por dentro. Temperos como gengibre e pimenta eram bastante apreciados, pois proporcionavam uma sensação de calor. Fogareiros portáteis, como cestos de ferro ou frigideiras cheias de carvão incandescente, funcionavam como aquecedores rudimentares, podendo ser posicionados perto do trono ou sob a mesa para oferecer um pouco de calor. Contudo, era necessário ter cautela. Esses aquecedores podiam provocar incêndios ou intoxicar os moradores com fumaça se o cômodo não tivesse ventilação adequada. Dessa forma, o calor era um conforto raro e precioso dentro do castelo. As damas do castelo costumavam se reunir em aconchegantes salas de madeira que retinham melhor o calor, onde a vida confortável se desenrolava. Entretanto, a maioria dos servos enfrentava o rigor do inverno junto a uma fraca fogueira na cozinha ou em ambientes gelados. A cozinha,
embora um dos lugares mais quentes, também era o mais enfumaçado, ganhando o apelido de Cozinha Negra, por causa de seus tetos cobertos de fuligem. Não demorava muito para que, ao se afastar do calor do fogo, a respiração se transformasse em nuvens de vapor. Em breve, falaremos sobre como funcionava essa fonte essencial de aquecimento, a lareira aberta que ocupava o centro da sala, e quais eram suas desvantagens. Durante os primórdios da Idade Média, a lareira era o coração pulsante da vida no castelo. A maioria das salas contava com uma lareira aberta, situada sobre um piso de pedra ou barro. Imagine o rei sentado à longa mesa de madeira em sua sala de banquetes, com uma chama dançando no centro, enquanto os nobres se agrupavam ao redor para se aquecer. Essa lareira era, na verdade, um espaço no chão, revestido de pedras ou tijolos, onde a madeira era queimada. Acima do fogo, um caldeirão frequentemente pendurado servia para cozinhar e preparar refeições. Durante as noites frias, todos se reuniam ao seu redor, compartilhando o calor. Contudo, a lareira aberta apresentava uma desvantagem significativa: a fumaça. A densa cortina de fumaça de madeira queimada subia até o teto, impregnando o ambiente com um cheiro forte. Os construtores medievais buscavam maneiras de dissipá-la. Muitas vezes, buracos eram feitos nos tetos das grandes salas, chamados de dutos de fumaça, ou pequenas janelas eram criadas para permitir a fuga da fumaça. Às vezes, um luvre de madeira, um telhado rotativo, era erguido acima do telhado, ajustando-se ao vento para regular a saída da fumaça. Apesar dessas melhorias, os tetos e vigas das salas eram constantemente escurecidos pela fuligem e o ar permanecia carregado de fumaça. Assim, visitar um castelo medieval no inverno significava que o hóspede não apenas saía com os pés congelados, mas também envolto em fumaça. Para minimizar o incômodo da fumaça, construíam salas com tetos altos, permitindo que a fumaça quente subisse e se acumulasse sob a cumeeira, enquanto o ar mais frio se mantinha próximo ao chão. Era ali que as pessoas se acomodavam. Mesmo assim, os olhos frequentemente lacrimejavam, e a equipe precisava constantemente reabastecer a lenha e cuidar das brasas, evitando que pegassem fogo ao chão ou aos móveis. À noite, a lareira geralmente era abafada, coberta com uma camada de cinzas ou uma tampa de barro, para preservar as brasas até a manhã e minimizar o risco de incêndio durante o sono. Portanto, o fogo aberto no centro do castelo era uma fonte de calor, mas também um potencial perigo. Pode-se afirmar que os castelos da Alta Idade Média eram, na verdade, grandes cabanas de fumaça, semelhantes às longas casas vikings do norte, onde a lareira também ocupava um lugar central. Com o passar do tempo, a engenhosidade dos medievalistas começou a evoluir. Por volta do século X, uma inovação revolucionária surgiu: a lareira de pedra e a chaminé. Essa mudança transformou para sempre a maneira de aquecer os castelos, possibilitando a criação de ambientes mais confortáveis. Sobre isso, falaremos mais na próxima parte. Em vez de manter uma fogueira acesa no centro do ambiente, as pessoas começaram a construir lareiras de pedra. Essas lareiras, embutidas nas paredes externas, possuíam um duto estreito que se elevava acima do telhado, permitindo pela primeira vez a remoção eficiente da fumaça interna. Historiadores acreditam que as chaminés surgiram no século X, em residências abastadas da Europa Ocidental, mas se tornaram comuns apenas no século seguinte. Para a nobreza dos castelos, isso representou uma verdadeira revolução no conforto, pois não precisavam mais conviver com a fumaça. Agora, ela subia pela chaminé, tornando a respiração na grande sala muito mais fácil. As lareiras medievais eram frequentemente imponentes, com fogo aberto em um nicho na parede, adornado com molduras de pedra e um duto abobadado acima. Algumas eram tão amplas que podiam acomodar várias pessoas lado a lado, permitindo um fogo potente com grandes troncos. Assim,
reis e nobres podiam se aquecer junto às chamas, sentindo o calor acolhedor. Fontes históricas revelam que, nas cortes elegantes, os nobres deixaram de se sentar em círculo em torno da fogueira, passando a se aquecer confortavelmente junto às lareiras, que se tornaram o novo coração social do ambiente. Além de proporcionar calor e luz, essas lareiras tinham um caráter representativo. As chaminés possibilitaram o aquecimento de ambientes menores e andares dos castelos. De repente, era viável ter uma lareira, por exemplo, no quarto da torre, algo inimaginável antes, pois o fogo aberto em um andar de madeira era extremamente arriscado. Com a chaminé, o calor alcançava os aposentos privados. Em muitos castelos góticos, ainda hoje se destacam chaminés nos telhados, cada uma ligada a uma lareira em outro cômodo. Por exemplo, a grande sala do castelo de Kenilworth, na Inglaterra, no século XIV, contava com várias lareiras simultaneamente, para aquecer melhor aquele espaço imenso. Uma única lareira ainda não era capaz de aquecer confortavelmente um ambiente de cerca de 10 metros de altura. Os nobres medievais também buscaram melhorias. As paredes internas das lareiras eram revestidas com azulejos cerâmicos ou tijolos, protegendo a pedra do calor intenso e refletindo mais calor para o interior. As lareiras foram sendo aprimoradas ao longo do tempo, mas mesmo na sala dos cavaleiros, com uma grande lareira, o frio do inverno ainda era sentido, especialmente longe do fogo. A temperatura a alguns metros da lareira poderia ficar apenas um pouco acima de zero. Assim, o conforto dos ricos aumentou ainda mais com a invenção de fornos mais eficientes. Em breve, você descobrirá como a inovação dos fornos de cerâmica se firmou nos castelos, elevando o aquecimento a um novo patamar. O final da Idade Média trouxe outra revolução: os fornos de cerâmica. Por volta do século XIV, começaram a surgir castelos nobres com sistemas de aquecimento fechados. Fornos de alvenaria, revestidos com azulejos cerâmicos especiais, inicialmente modestos, logo se tornaram verdadeiras peças de decoração em cada câmara. Esses fornos tinham uma vantagem que a lareira aberta não possuía: a capacidade de acumular calor e liberá-lo lentamente. Enquanto o fogo ardia no interior, as pesadas paredes cerâmicas se aqueciam, liberando calor mesmo muito tempo depois das chamas se apagarem. De repente, não era mais necessário adicionar lenha a cada hora. O ambiente era aquecido durante várias horas, proporcionando um conforto incomparável para um homem da Idade Média. A forma mais sofisticada de aquecer na época era, sem dúvida, a utilização de fornos cerâmicos. Essa inovação rapidamente se tornou um símbolo de prestígio social. Aqueles que possuíam um forno cerâmico em seus castelos demonstravam não apenas riqueza, mas também um gosto apurado. Esses fornos eram frequentemente instalados em quartos e câmaras privadas dos nobres e, em algumas ocasiões, em salões de recepção. Contudo, não eram muitos os que podiam desfrutar dessa comodidade, pois era um item caro, reservado apenas para reis e a alta nobreza, especialmente em seus primórdios. Registros históricos mostram que, mesmo em ambientes aquecidos por fornos cerâmicos, as temperaturas no inverno não chegavam a mais de 10 graus Celsius. Para nós, isso pode parecer frio, mas para aqueles tempos, uma câmara a 10 graus era considerada agradavelmente quente e acolhedora, em contraste com os corredores gelados. A diferença era significativa. Além disso, o fumo, que antes era uma constante, desaparecia. O forno possuía sua própria chaminé, garantindo que apenas calor puro chegasse ao ambiente. Esteticamente, os fornos cerâmicos também eram impressionantes. Oleiros criavam azulejos vidrados adornados com belos relevos, que representavam brasões de famílias nobres, figuras bíblicas, ornamentações botânicas e cenas de lendas cavaleirescas. Azulejos em verde, vidrados ou pintados em cores vibrantes, traziam um toque de cor às frias salas de pedra.
No final da Idade Média e no início do Renascimento, esses fornos tornaram-se verdadeiras obras de arte, um orgulho para os interiores. Em certos castelos, o fogo era aceso em um forno em uma câmara aquecida separada, permitindo que os convidados admirassem apenas o belo forno aquecido, sem distrações do serviço. Contudo, isso era mais uma exceção do que a regra. Por volta do século X, os fornos cerâmicos começaram a surgir fora dos castelos, com burgueses abastados em algumas cidades instalando-os em suas residências. Para os reis e nobres, entretanto, esses fornos continuavam a ser um luxo que elevava significativamente a qualidade de vida durante o inverno nos castelos. E essa criatividade não parou por aí. Alguns magnatas medievais foram ainda mais longe, tentando aquecer seus castelos com sistemas de aquecimento central. Pode parecer surpreendente, mas as primeiras tentativas de aquecimento central já estavam em andamento na Idade Média. Inspirados pelos antigos banhos romanos, conhecidos como hipocaustos, alguns construtores inovadores tentaram aquecer partes inteiras dos castelos com ar quente que fluía pelas paredes. Essas eram soluções excepcionais, destinadas apenas aos senhores mais ricos, longe da realidade comum. Um exemplo notável é o Castelo Brandis, na República Tcheca Oriental, onde arqueólogos descobriram vestígios de um sistema de aquecimento a ar. Nos porões, havia um forno ou fogueira, de onde canais de ar se estendiam pelas muralhas e terminavam em câmaras no andar superior. O ar quente fluía por aberturas no chão, aquecendo os ambientes a partir de baixo. Um sistema semelhante foi encontrado no castelo de Misenk, uma verdadeira raridade na região. Ainda mais impressionante foi o caso do castelo Rockstein, em Wisocina. De acordo com as descobertas arqueológicas, já no século XIV, o marquês Indrik de Rockstein mandou construir um engenhoso sistema de aquecimento a ar em seu palácio. No porão, a madeira queimava, aquecendo pilhas de pedras, e o ar quente gerado pelas rochas em brasa percorria um elaborado sistema de canais nas paredes, saindo por aberturas no chão da câmara acima do porão. Assim, o ambiente se aquecia sem a necessidade de chamas expostas. O calor se originava de uma fonte invisível, o que certamente impressionava os convidados, trazendo um toque de modernidade. Contudo, esses sistemas de aquecimento a ar eram complexos de operar e exigiam grandes quantidades de combustível, o que impediu sua popularização. Com o tempo, tornaram-se apenas uma curiosidade esquecida. A ideia de aquecimento central ressurgiu em maior escala na era contemporânea, mas a capacidade dos mestres medievais de criar e implementar tais soluções revela sua engenhosidade. Os monarcas que dispunham desse sistema certamente se sentiam orgulhosos, pois estavam à frente de seu tempo por séculos. É importante notar que, em regiões mais quentes da Europa, como a área do Mediterrâneo, a demanda por essas inovações era baixa, já que os invernos não eram tão severos. Em contrapartida, nas áreas mais frias, as pessoas lutavam para aproveitar cada centelha de calor. Hoje, sabemos como os reis medievais se aqueciam em seus castelos. A seguir, faremos uma breve reflexão sobre como essas experiências do passado se conectam com a modernidade. Desde as lareiras e fogões à lenha dos tempos medievais, avançamos muito. O aquecimento central atual, o isolamento das construções e os termostatos pareceriam magia para alguém da Idade Média. Enquanto um rei do século XIV considerava luxuoso ter 10 graus em seu quarto, atualmente aquecemos nossas casas para 20 graus ou mais com facilidade, apenas girando a válvula do radiador. É difícil imaginar o desafio que era para os moradores de um castelo medieval se manter aquecidos. Reis e nobres precisavam ser criativos, usando lareiras, fogões, roupas encamadas e diversas artimanhas. Mesmo assim, suas residências permaneciam frias na maior parte do inverno. Quando você visita um castelo histórico no inverno,
Muitas vezes sente esse frio cortante na pele. Os guias costumam acender o fogo na lareira ou no fogão a lenha para recriar a atmosfera autêntica, e os visitantes se surpreendem ao perceber que, mesmo com o fogo aceso, a temperatura é apenas morna. Isso torna ainda mais admirável a resistência de nossos antepassados. A vida na Idade Média não era um conto de fadas, mas as pessoas encontravam maneiras de se adaptar. Algumas inovações dos mestres medievais no aquecimento permanecem conosco até hoje. As lareiras continuam a ser construídas como um elemento decorativo e acolhedor em casa. Admiramos as chamas tanto quanto os cavaleiros medievais o faziam. A chaminé se manteve como um ícone de um lar quente até a era das caldeiras. Os fogões a lenha estão ressurgindo em popularidade, especialmente em casas de veraneio e albergues de montanha, onde desfrutamos de seu calor radiante e charme nostálgico. E a ideia de aquecer os lares com ar quente ou pelo chão é a base dos modernos sistemas de aquecimento por piso radiante ou aquecimento a ar. O princípio de uma tradição milenar agora proporciona conforto no século XXI. Em resumo, o anseio por calor conectava as gerações passadas da mesma forma que nos une hoje. Os reis medievais, apesar de não possuírem nossas tecnologias, lançaram as bases com suas inovações. Quando foi a última vez que você apreciou o conforto do aquecimento central em sua casa? Quem sabe vocês recordem das chamas crepitantes que dançavam nas lareiras dos castelos góticos e como a humanidade avançou ao longo do tempo. Agradeço pela atenção e por terem acompanhado até aqui. Se essa história ressoou com vocês e trouxe alguma novidade, ficarei contente se deixarem um like ou compartilharem esta gravação. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. M.